Olá, pessoal. Bom, hoje nós vamos continuar falando um pouco mais sobre poliedros. E o que é que nós vamos fazer hoje? Nós primeiro vamos obter uma fórmula que conta a soma de todos os ângulos internos de todas as faces de um poliedro. Então, nós vamos mostrar que se um poliedro é convexo tem A arestas e F faces, então, a soma dos ângulos internos das faces do poliedro, tá? De todas as faces de um determinado poliedro, vai ser dado por 2π a menos f, tá? Essa soma daí vai estar em radianos. Se você quiser converter para graus, basta trocar 2π por 360 graus. E nós vamos usar essa fórmula para demonstrar que a famosa fórmula de Euler, que diz para a gente que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é contar a soma dos ângulos internos de um outro modo, obtendo uma fórmula diferente, tá? Então, a gente vai igualar essas duas fórmulas e obter essa relação daqui, que V menos F, e V menos A mais F é igual a 2, tá? E nessa prova que nós vamos obter, vai ser uma prova bastante elementar, que não usa nenhum conceito novo, nada mais avançado, então nós vamos apresentá-la aqui, tá bom? Então, no primeiro momento, nós vamos enumerar todas as faces de um determinado poliedro de 1 até F. Então, se um determinado poliedro tem F faces, então a gente vai enumerá-las de modo que você escolhe a ordem, tá? Por exemplo, essa daqui vai ser a minha primeira face, essa segunda, essa terceira, essa quarta, tá? Até a última face que eu vou enumerar, por exemplo, essa daqui, vai ser a face número F, tá? De modo que o meu poliedro tenha F face, tá? E eu vou denotar por NK o número de lados da minha késima face. Então, por exemplo, nessa figura daqui, o meu N1 é igual a 4, o meu N3 é o número de lados da face número 3, aqui vai ser igual a 5, tá? E assim por diante, tá? A minha NF, a última face aqui, tem 4 lados, tá? E assim por diante. NK vai ser o número de lados da minha késima face, ok? A gente sabe, não é muito difícil você mostrar essa fórmula, que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados é dada por πn-2 radianos, tá? Por quê? Porque se você tem um polígono convexo, então, por exemplo, um polígono assim, então você escolhe um desses vértices aqui do seu polígono, tá? E você, por exemplo, escolhe esse vértice, esse polígono aqui, ele tem 6 lados, tá? Um polígono convexo com 6 lados, e aí você faz as diagonais, ou seja, você liga esse vértice que você escolhe para vértices não adjacentes, tá? Fazendo isso, você obtém n-2, se o seu polígono tem n lados, você obtém n-2 triângulos, tá? Então, como a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um determinado triângulo vai ser π radianos, então a soma dos ângulos internos de um determinado polígono convexo vai ter π vezes n-2 radianos, que é a quantidade de triângulos que você obtém depois que você escolhe um vértice e faz essas diagonais do seu polígono, tá bom? Então, como P é um poliedro convexo, essa forma que a gente quer demonstrar, a gente garante que ela vale para os poliedros que são convexos, cada face é um polígono convexo. Caso contrário, você conseguiria mostrar que, de fato, o seu poliedro ele não seria convexo, ou seja, se a sua face não é
um poliedro convexo, então você consegue encontrar uma reta, por exemplo, que fura o seu poliedro em mais de 2 pontos, tá? Vou deixar como exercício para vocês verificarem isso. Então, assim, se S denota a soma, aqui S para mim vai denotar a soma dos ângulos internos, tá? Vou colocar assim. A soma dos ângulos internos de todas as faces do poliedro, as faces de P, para a gente contar S é muito simples, né? Porque cada face a gente sabe que é um polígono convexo. Então, a soma vai ser dada π vezes o número de lados da minha primeira face, que é N1 menos 2, mais π vezes o número de lados da segunda face menos 2, e assim por diante, até π vezes o número de face da face número F menos 2, tá bom? E aí, se você agrupa essa fórmula daqui de uma maneira conveniente, né? Você obtém assim, né? Então, aqui eu vou colocar o π em evidência, que o π aparece em todas essas parcelas. Aqui eu vou colocar esse menos 2 também em evidência. Então, aqui aparece, como eu enumerei as faces de 1 até F, essa soma, menos 2 mais 2 mais 2 mais 2, aparece F vezes, tá bom? Porque as faces são enumeradas de 1 até F. Repare que aqui tem N1, depois N2, até o NF. Então, esse número 2 aqui vai aparecer F vezes na minha soma, tá? E aqui denota, repare que N1 mais N2 mais NF, ele denota a soma de todos os lados do nosso, a soma de todos os lados, de todas as faces do nosso poliedro. Só que aí você lembra que cada aresta de um poliedro, ele vai ser aresta de 2 faces do nosso poliedro, tá? Então, esse número daqui, ele vai ser exatamente dado por 2F, 2A, perdão, que é 2 vezes o número de arestas, tá? E aí, como a gente próprio notou, esse cara daqui aparece F vezes, então, aqui vai dar 2F menos 2F, tá? Porque isso aqui vai aparecer F vezes. E esse cara daqui vai dar 2A. Então, isso aqui vai dar que a soma dos ângulos internos de todas as faces de um poliedro pode ser contado por π vezes 2A menos 2F, tá bom? Ou se você coloca o 2 em evidência, vai dar 2π por A menos F, tá? Bom, então essa é uma fórmula interessante que pode ser usada em alguns problemas que envolvam a soma dos ângulos internos das faces de um poliedro. Só que para a gente também essa fórmula vai ser útil para demonstrar a fórmula de Euler para poliedros convexos, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Então, guarda essa fórmula aqui, tá? Deixa ela guardadinha. E agora nós vamos fazer a seguinte construção, tá? Então, escolha uma reta que não seja paralela a nenhuma face do poliedro, tá? Nosso poliedro eu vou chamar de P. E eu vou tomar uma reta R que não seja paralela a nenhuma face, tá? Então, tome um plano H que não intercepta o nosso poliedro e seja perpendicular à reta R. Então, eu vou tomar um plano, aqui eu tenho a reta R, como aqui nessa figura, por exemplo. Aqui é o nosso poliedro P, tá? Aqui você tem essa reta R que não é paralela a nenhuma das faces do nosso poliedro. E aqui H é um plano que é perpendicular a R, tá? Certo? E, então, eu vou dar nome aos bois aqui, tá? H será chamada de plano horizontal, e as retas paralelas a R eu vou chamar de retas verticais, tá? Estou dando só uma nomenclatura para ficar mais simples de
chamar esses entes depois, tá? Então, esse plano H, como a gente sabe, que isso vale em qualquer plano, ele divide o semi-espaço, ele divide esse espaço em dois semi-espaços, um que contém o nosso poliedro P e o outro que não contém, tá? Então, o semi-espaço que contém o nosso poliedro, eu vou chamar de semi-espaço superior, tá? E a cada ponto de X do semi-espaço superior, eu vou associá-lo à sua projeção ortogonal desse ponto sobre H, né? Então, a cada ponto aqui desse semi-espaço superior, a gente sabe que a gente pode fazer a projeção ortogonal de um ponto que está aqui, por exemplo, de um ponto, se você pega aqui um ponto X, nesse semi-espaço superior, você associa a sua projeção ortogonal, ou seja, você pega a reta perpendicular que passa por esse ponto X e corta o plano H. Então, nesse ponto de interseção, é o que a gente chama de projeção ortogonal, e a esse ponto eu vou chamar de ponto X', tá? Para cada ponto desse semi-espaço superior, eu vou fazer a sua projeção ortogonal sobre o plano H. Então, só para ficar mais fácil de visualizar, eu vou chamar X', em geral, eu sei que a projeção ortogonal de X sobre H, mas só para ficar mais simples de a gente visualizar, eu vou chamar de X', será chamado a sombra de X, tá? Então, esse ponto X aqui, que é um ponto do semi-espaço superior, eu projeto ele sobre H, então aqui eu obtenho o ponto X', que é a projeção do ponto X sobre o plano H, tá? E esse ponto X' daqui também eu vou chamar de sombra de X, tá? E, claro, eu posso fazer isso para um ponto arbitrário, mas eu posso fazer também essa brincadeira para um determinado conjunto que esteja contido no meu semi-espaço superior. Eu digo que a sombra de um determinado conjunto C é um conjunto C' que é obtido pela projeção ortogonal de todos os pontos de C, tá? Em particular, eu posso fazer a projeção ortogonal de um poliedro e obter a sua sombra sobre o plano H, tá bom? Então, só para ficar mais simples, você pode ilustrar essa situação de projeção ortogonal como imaginar que você tem o Sol brilhando a pino, ou seja, no ponto mais alto do céu, meio-dia, de modo que os seus raios sejam retas verticais, e se você tem uma figura no espaço, que você vai obter no plano horizontal, seria de fato o que a gente chama da sua sombra, tá bom? Então, vamos continuar fazendo mais algumas considerações. Então, aqui eu vou considerar a sombra P', ou seja, a projeção ortogonal do nosso poliedro convexo P sobre o plano H, e cada ponto de P' é sombra de um ou dois pontos de P, tá? Por quê? Porque lembra que o nosso poliedro é um poliedro convexo, então, para cada ponto que você tem aqui na nossa projeção, quando você toma essa reta que seja perpendicular ao plano, então ela vai cortar o nosso poliedro aqui em um ponto, tá? Por exemplo, nesse ponto que eu estou colocando aqui em vermelho, tá? E aí você continua e vai cortar aqui em cima também depois, por exemplo, tá? Então ela vai ser sombra de um ou dois pontos, tá? Como acontece, por exemplo, aqui nesse ponto interior, ou como acontece nesse ponto aqui que está no bordo da nossa sombra, tá? Esteja nessa fronteira da nossa sombra. Então, se você, por exemplo, toma um ponto aqui, qualquer ponto daqui, não é difícil você enxergar
que ele vai ser sombra de apenas um ponto do nosso poliedro. E por que que ele não pode cortar o nosso poliedro em mais de um ponto? Porque o nosso poliedro é um poliedro convexo. E aí você lembra da nossa definição de convexidade, que para qualquer reta que não seja paralela a nenhuma das faces do nosso poliedro, então, essa reta ela pode cortar o nosso poliedro em no máximo 2 pontos. Tá? Se ela corta em mais de 2, o nosso poliedro não é convexo, certo? Então, o contorno de P', que é a sombra de P, tá? É um polígono convexo. Por que que é um polígono convexo? Porque o nosso poliedro é um poliedro convexo e todas as suas faces, portanto, elas são polígonos convexos, como a gente já tinha observado antes, tá? Então, P', o contorno de P' que a gente vai chamar aqui de K', tá? Que é o contorno aqui dessa sombra, esse conjunto daqui, tá? K' aqui, certo? K' K' vai ser o contorno de P', tá? E ele vai ser sombra de uma poligonal fechada K formada por arestas de P. Então, note que K' aqui, por exemplo, nesse caso, vai ser sombra dessa poligonal aqui, tá? Por exemplo. Dessa poligonal fechada. Tá? Então, quando você olha a projeção dessa poligonal, tá? A gente obtém esse, esse, esse polígono convexo aqui, tá? Que a gente vai estar denotando por K'. K' a gente vai chamar de contorno aparente do nosso poliedro, tá? Contorno aparente de P, certo? Então, cada ponto interior da nossa sombra de P, cada ponto interior de P', ele não pertence a K', ele é sombra de exatamente 2 pontos, ou seja, sombra de exatamente 2 pontos, que ilustra esse, que é o caso de um ponto que eu pego aqui dentro, por exemplo, certo? Então, cada ponto que está aqui dentro de K', ele vai ser sombra de 2 pontos. Esse superior, que vai estar mais em cima, e o que dessa outra face aqui mais embaixo, por exemplo, tá? E cada ponto sobre K', cada ponto aqui embaixo, ele vai ser sombra de apenas um ponto, tá? Sombra de um ponto dessa poligonal fechada aqui no nosso poliedro, eu vou estar denotando por K, tá? Dados 2 pontos de P com a mesma sombra, ou seja, dados 2 pontos de P cuja projeção ortogonal sobre o plano H seja a mesma, como é esse caso daqui, então, ao ponto mais alto, ou seja, ao ponto mais distante de H, eu vou chamá-lo de ponto iluminado, tá? Então, por exemplo, esse ponto daqui, se aqui eu denoto por, sei lá, a linha aqui, por exemplo, então, a esse mais alto, eu vou chamar de ponto iluminado. Ponto iluminado, e aí você lembra do que a gente está fazendo, né? A gente está pensando a projeção ortogonal como se fosse a sombra, né? Dessa figura do Sol brilhando a pino, tá bom? E, portanto, a gente tem pontos que são
iluminados pelo Sol e tem outros pontos que não são iluminados pelo Sol. Ao ponto mais alto, a gente vai chamar de ponto iluminado. A esse outro ponto daqui, eu vou chamar de ponto sombrio, tá? Então, esse outro ponto vai ser chamado de ponto sombrio. Esse outro ponto. Ponto sombrio, tá bom? Ou seja, ao ponto mais distante do plano H, eu vou chamar de ponto iluminado, e o ponto mais próximo do ponto H, que tem a mesma projeção do ponto iluminado, eu vou chamar de ponto sombrio, tá claro? Bom, então, agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular novamente a soma dos ângulos internos das faces de P, tá? Então, você nota que quando você projeta os pontos de P sobre o plano H, o número de vértices de uma determinada face não muda, tá? Ele vai mudar as distâncias, os ângulos. Por exemplo, aqui a gente tem uma face triangular, aqui dessa maneira, se você nota, aqui a gente tem uma face triangular, então, de modo que quando a gente projeta essa face triangular sobre o nosso plano, a gente obtém ainda também uma face triangular. É claro que esse triângulo que a gente obtém aqui embaixo pode ser que não seja, pode ser que não tenha os mesmos ângulos ou as mesmas distâncias desse triângulo que está aqui em cima, mas ele ainda vai continuar tendo o mesmo número de lados e o mesmo número de vértices também, tá? Então, aqui foi essa observação que eu coloquei aqui embaixo, que ambos são polígonos com o mesmo número de lados, tá? E agora eu vou contar o número de vértices do nosso polígono, do nosso poliedro de uma outra forma, tá? Então, eu vou chamar de V1, o número de vértices iluminados, V2, o número de vértices sombrios, e V0, o número de vértices de K'. Ou seja, esses pontos aqui, esses pontos que estão aqui embaixo, essa quantidade aqui de pontos é o nosso V0, tá? A quantidade de vértices que são iluminados, por exemplo, esses vértices aqui, vou colocar aqui uma outra cor, tá? São os vértices iluminados, por exemplo, tá? E esses outros aqui, por exemplo, são vértices sombrios, tá? Vou colocar aqui no meio. Esses outros aqui, por exemplo, são vértices do nosso poliedro sombrio, tá? Então, quando você olha para cada um dos vértices do nosso poliedro, então, ou ele é um vértice iluminado, ou ele é um vértice sombrio, ou ele é um vértice do nosso contorno aparente, tá? Perceba que o número de vértices de K' é o mesmo número de vértices de K, essa poligonal fechada aqui em cima, tá bom? Então, o número de vértices total do nosso poliedro vai ser dado por V igual a V0 mais V1 mais V2, tá? E você nota também que V0 é também o número de lados do polígono convexo K', tá? Porque esse, como a gente já tinha observado, K' vai ser um polígono convexo. Então, a quantidade de vértices vai ser também a quantidade de lados desse polígono, tá? Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos contar a soma dos ângulos internos de todas as faces iluminadas de P, tá? Então, você nota aqui, por exemplo, que se você pega, por exemplo, um ponto interior, tá? Um ponto interior aqui dentro, então, aqui, por exemplo, é a sombra das faces iluminadas desse poliedro. Então, quando você olha para essas faces iluminadas, perceba que você, deve conseguir essa figura aqui, ou seja, você obtém um hexágono, tá? E com esse triângulo interior aqui dentro, tá bom? Então, você nota que para cada ponto interior, por exemplo, para esse ponto daqui, a soma desses três ângulos internos, como esses
ângulos são pontos interiores, vai ser 2π, tá? Isso vale para cada um desses pontos internos aqui, tá? Então, como eu tenho V1 pontos interiores, tá? A soma de todos esses ângulos de aqui, todos esses ângulos interiores, tá? Vai ser 2π vezes o número de vértices que eu tenho, tá? Então, essa primeira parte aqui vai ser dada por 2π×V1, tá? E a soma desses outros ângulos internos aqui, são esses, aqui, também não é difícil você contar, porque aqui você tem um polígono que tem um polígono convexo que tem V0 vértices e, portanto, V0 lados. E a gente sabe como obter uma fórmula da soma desses ângulos internos aqui em vermelho, tá? A gente já tinha visto essa forma, que é π vezes o número de lados, que nesse caso vai ser V0 menos 2, tá? Então, aqui vai ser essa soma daqui em vermelho, tá? E se você faz essa mesma brincadeira para as faces sombrias, então você obtém aqui nesse caso, tá? Que a soma dos ângulos das faces sombrias, que eu vou denotar aqui por S2, vai ser também dada por 2π, 2π vezes, aqui no caso, aqui tá errado, tá? 2π vezes V2, que é o número de vértices das faces sombrias, tá? Mais π vezes V0 menos 2, porque o contorno aparente aqui vai ser o mesmo, tá? Tanto para as faces sombrias, quanto para as faces iluminadas, tá? Então, essa parte daqui não muda, tá? Então, quando você soma S1 com S2, você obtém o quê? Que S, aqui nesse caso, vai ser dado por S1 mais S2. Então, aqui você obtém, aqui eu vou colocar logo 2π em evidência, 2π V1 mais V2, tá? E aqui você obtém o que aqui nesse caso? Vai ter também mais 2π vezes que você está somando essas duas partes iguais. Então, com essa vai dar 2π V0 menos 2, tá? E aí, se você coloca o 2π em evidência, então, você obtém aqui 2π por V0 mais V1 mais V2 menos 2, tá? Só que V0 mais V1, V0 mais V1, V0 mais V1 mais V2 é igual ao quê? Ao número de vértices, que a gente já tinha obtido, né? V é igual a V0 mais V1 mais V2, tá? Então, essa parte daqui vai dar V, tá? Desculpa aí pelo espaço, tá bom? E aqui menos 2, ou seja, 2π vezes V menos 2, tá bom? Então, agora, ou seja, a soma de todos os ângulos internos de um poliedro, a gente obteve aqui uma outra forma, que é dada por 2π vezes V menos 2. Só que a gente já tinha obtido também que S era igual a 2π, lá na primeira parte, a gente já tinha contado a soma de todos os ângulos internos de todas as faces de um poliedro, e a gente já tinha obtido que S é igual a 2π vezes A menos F. Agora a gente obteve, contando de uma outra maneira, de uma maneira mais complicada, é claro, mas ainda obteve essa mesma soma dos ângulos internos também das faces desse poliedro. E viu que isso daqui vai dar 2π vezes V menos 2, tá? Claro, agora você iguala as duas fórmulas e obtém aqui, nesse caso, quando você divide por 2π, que A menos F, aqui nesse caso, vai ser igual a V menos 2, tá? E aí, se você passa, por exemplo, esses dois caras para o lado de cá e o 2 para o lado de lá, então você obtém que V menos A mais F vai ser igual a 2, certo? Que era a forma que a gente queria demonstrar, tá bom? Fórmula de Euler, tá? Então, essa fórmula daqui, veja que a gente não usou nada de
muito avançado, a gente não usou, por exemplo, o conceito de homeomorfismo, nem passou essa fórmula para o plano, a gente só apenas somou os ângulos internos de todas as faixas de um poliedro, contudo, de duas maneiras diferentes, uma que envolvia o número de arestas e o número de faces, e outra que envolvia o número de vértices, apenas o número de vértices desse poliedro, obtendo assim a nossa forma, tá bom? Bom, então, o que eu tinha para falar nessa primeira parte é isso. Essa fórmula daqui, essa demonstração aqui vocês encontram, por exemplo, no livro do Elon, Matemática do Ensino Médio, volume 2, tá? E, basicamente, o que eu fiz aqui foi explicar essa demonstração que está no livro do Elon, tá bom? Também ela se encontra no livro Meu Professor de Matemática, também do professor Elon Live, ok? Agora, uma pergunta que você pode fazer vai ser essa daqui, né? Se você tem três números naturais, tá? Três números naturais. Por exemplo, V, A e F. Sei lá, V igual a 4, A igual a 7, V igual a, sei lá, 9. Tá? Mas você escolhe esses três números naturais de modo que satisfaçam a relação de Euler, ou seja, V menos A mais F vai ser igual a 2. Será que existe o poliedro com essas características, de modo que esse número que você escolheu seja o número de vértices, A seja o número de arestas e F seja o número de faces? Tá? Em geral, não, tá? Então, por exemplo, todas as condições que a gente obteve aqui, por exemplo, a forma de Euler são apenas condições, o resultado que a gente obteve é apenas uma condição necessária, ou seja, se você sabe que existe o poliedro convexo, então ele deve satisfazer essa condição, que V menos A mais F vai ser igual a 2, ok? Agora, por exemplo, tome esses três números naturais aqui, V igual a 7, A igual a 9 e F igual a 4. Então, nesse caso, V menos A mais F vai ser igual a 2, mas não existe nenhum poliedro convexo que satisfaça essa relação. Por quê? Porque você consegue provar que o único poliedro que tenha quatro faces, na verdade, tem que ser obrigatoriamente um tetraedro. E um tetraedro tem um número de vértices e um número de arestas distintos desses dois aqui, tá bom? Então, para a gente mostrar a volta, vamos dizer assim, a gente vai precisar de condições mais fortes para garantir a forma de Euler, tá? E tem um resultado que eu não vou mostrar nessa primeira parte do curso, apenas algo adicional, se você já fez essa pergunta, por exemplo, tá? Que é essa condição daqui, tá? Então, existe um poliedro convexo com V vértices, A arestas e F faces, se somente se o número de arestas vai ser maior ou igual do que 6, vale a relação de Euler, o número de 3 vezes o número de faces vai ser menor ou igual que 2 vezes o número de arestas, e maior ou igual que o número de arestas mais 6, e vale essa mesma desigualdade também para 3 vezes o número de vértices, tá? Então, se você tem essas quatro condições aqui, então você consegue garantir essa volta, ou seja, que existe um poliedro que satisfaça a fórmula de Euler, tá bom? Esse é um resultado com uma demonstração um pouquinho mais complicada do que eu mostrei aqui, mas nada de muito diferente não, tá? Se sobrar tempo, quem sabe eu faça essa demonstração no final do curso, tá bom? Agora, a ida também não é muito difícil você verificar, né? Que se existe um poliedro convexo com V vértices, A arestas e F faces, então não é difícil verificar essas três condições, tá? Essa daqui a gente já tinha obtido, tá? Na parte 1 da aula, essa a gente obteve agora, tá? Usando a relação de Euler, você obtém também essas outras duas relações aqui, tá? Usando a relação de Euler,
é fácil obter também essa desigualdade e essa outra desigualdade, tá? E, claro, se você tem um poliedro, então você tem pelo menos 4 pontos não coplanares e, portanto, não é difícil verificar também que o número mínimo de arestas que você tem que ter, nesse caso, vai ser igual a 6. Então, essa condição também vai ser verificada, tá? Então, a ida não é muito difícil, né? Que se existe um poliedro convexo, ele tem que satisfazer essas 4 condições, tá? Um pouco mais complicado vai ser você mostrar a volta, tá? Ou seja, se você tem 3 números naturais que satisfaçam essas 4 condições de aqui, então você mostrar de fato que existe um poliedro convexo que tenha V vértices, A arestas e F fácil, tá bom? Se sobra tempo, eu mostro essa demonstração. Se alguém tiver curiosidade, comenta no fórum ou nos comentários, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau.